Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre RH e o perfil nas redes sociais. A Cristiane Steigleder estava com a palavra e, portanto, tem o direito à retomada. Eu estava colocando que, por exemplo, na época que o Orkut estava em alta, as pessoas muitas vezes faziam isso, de fazerem perfis fake, perfis inventados, inclusive colocando fotos junto com amigos que não existiam, juntando, fazendo montagens. E era, às vezes, por brincadeira, outras vezes porque tem as suas questões por brincadeira, pessoais. muitas vezes por irresponsabilidade. Exatamente, né? Então, também é responsabilidade da gente que está avaliando um profissional, um ser humano para trabalhar junto a outros, que a gente investigue com seriedade, né? E não através de um filtro, porque também a internet ela é ótima, ela atinge um número maior de pessoas, há essa comunicação, é mais um canal, mas ela é um filtro também, né? Então nada como o frente a frente, a entrevista, os métodos um pouco mais tradicionais, mesclados com as redes sociais. É uma afinidade que se busca, né? E essa afinidade, a melhor maneira ainda é o contato pessoal. Exatamente. A rede é para aprimorar, é um serviço, né? As pessoas estão sendo subjugadas pelo que deveria estar a seu serviço. É verdade, e às vezes dão um valor maior do que é seguro dar, né? Eu acho que essa observação que foi colocada hoje a ideia da internet também é de hiperinformação, né? Enquanto tem hiperinformação, tem informação boa e informação ruim, né? Eu sempre falo do Google. O Google tem tudo. Doutor Google. Doutor Google. Receita para tudo. O problema é o seguinte, é que a gente só vai até a 5ª página. Depois a gente não tem mais tempo, né? Porque o tempo continua sendo as 24 horas do dia. E daqui a um pouco a informação correta está na 6ª página, né? Então, muitas vezes, o controle da informação, né, o controle da qualidade da informação ainda é um problema. Nas redes sociais, naturalmente, mas na internet como um todo, né? E nesse sentido, o direito tem se preocupado muito, por exemplo, em matéria de qualidade de informação, em matéria do mercado de ações, do mercado de capitais. Às vezes um boato derruba uma empresa, né? Um boato surgiu da onde? Da internet, de um blog da internet, e há uma disseminação viral, né? Da mesma maneira, a reputação de pessoas, da mesma maneira, informações governamentais, né? Então, essa qualidade, a proteção da qualidade da informação, me parece ser um dos grandes desafios hoje que se colocam para como fazer isso, né? E o que passa justamente também por ter regras importantes de responsabilizar as pessoas que fazem um mau uso da internet, né, divulgando informações falsas, divulgando informações sob reservas, sigilosas. Então, acho que esse balanço, esse equilíbrio, né, entre essa liberdade que a internet assegura e a responsabilidade como uma forma de controle de riscos da própria internet é o desafio atual do direito em todas as áreas, né? É a preocupação do direito, mas esta preocupação também é dos governos, que neste caso precisa correr na frente. E esse é muito bom abordar esse assunto, Bruno, porque o governo federal, o ano passado, foi promulgada uma lei, né, a 12.527, de 2011, que é a lei que está sendo chamada Lei dos Dados Abertos. E essa lei rompe com um paradigma de governo. Os nossos governos, até hoje, ainda trabalham muito focados na questão de não divulgar informações por conta do sigilo. E agora os governantes, em todas as esferas, terão que ter uma nova política. Uma política de deixar a maior quantidade possível de dados e de informações à disposição do cidadão. A própria relação hoje que existe entre Assembleia e Governo do Estado, ou Câmara de Vereadores e Prefeitura, é de obter informações através de pedidos de informação, uma rotina burocrática, né, que tem seu certo tempo. A partir de então, e a lei tem um prazo que agora é 18 de maio, os governos deverão montar estruturas e trabalhar de tal forma que a informação esteja com qualidade, de forma acessível, em plataformas abertas, ou seja, independente de software, para que possam ser utilizadas pela sociedade como um todo. Mas essa abertura
É virtuosa porque ela demonstra que os governos passam a fazer com isso uma chamada colaborativa. Exatamente. Não? Tu pegaste bem a conotação, exatamente. Porque, e isso também vem de uma questão que é o seguinte, a utilização hoje dos dispositivos móveis, né, os smartphones, tem tido um crescimento e é o equipamento que mais vai crescer nos próximos anos. Ele impõe uma velocidade de informação que os governos não têm condição de produzirem sozinhos. Né? Por mais que tenham empresas qualificadas, os governantes não terão condições de prover essa informação. As aplicações surgem a cada dia, né, centenas e milhares. Com essas fontes de dados, a própria sociedade vai poder prover serviços de informações com essa utilização. A gente pode pegar um exemplo simples, olha, qual o horário dos postos de saúde? Né? Uma aplicação pode estar me dando essa informação, utilizando uma base de dados do governo e utilizando algum aplicativo que tenha sido construído por um desenvolvedor, por uma comunidade hacker, ou enfim, né? E possam estar focando num serviço ao cidadão. Ele faz a reprodução disso. Exatamente. Instantaneamente, que é o que determina a necessidade e a rede. E principalmente, Batista, por uma necessidade que vem da cidadania. Não é aquela lógica que atualmente ainda existe de que o governo pensa, o cidadão precisa desta informação, então vou produzir esse canal para ele ter essa informação. Não, ele vai deixar a informação e vários canais poderão ser criados para acesso a essa informação. E um benefício que certamente isso trará será o fim de um discurso em que diz: estamos aí para governar para os que mais precisam. Não existe como medir isso. Todos precisam. Todos precisam. E a forma de atingir a todos é com essa ampliação. Não? É verdade. E essa questão do acesso à informação, eu ouso dizer que vai melhorar, inclusive, a atividade dos próprios governos, porque dentro de uma organização complexa, como é um governo, seja no município, no estado ou na União, eu duvido, digamos, que o governante ou que o titular de um determinado órgão conheça todas as informações relevantes daquele órgão, né? Ele depende muitas vezes de outras pessoas, de outros níveis de decisão, e com essa informatização, essa automação, né, a informação vai estar disponível inclusive para o governante, né, para poder cobrar, para poder checar eventualmente as informações que lhe são repassadas. Então acho que realmente essa legislação nova, ela vem em boa hora e vai, se bem implementada, se implementada efetivamente, né, ela vai transformar mesmo a gestão pública e o acesso do cidadão à gestão pública no Brasil. Ela terá o mesmo efeito, só para concluir, Sim. do que teve as leis de transparência. Né? Exato. Elas foram implementadas há, creio que, mais de 10 anos atrás, e hoje é inadmissível nós não sabermos como é que está o orçamento da Assembleia, do Governo do Estado, de uma prefeitura. Essa lei vai gradativamente, a partir desta quebra de paradigma, estabelecer uma nova relação entre Estado, né, como o Bruno falou, entre o próprio Estado e a cidadania. E é muito fácil também, às vezes, falar dos governos participarem das redes. Então, a primeira ideia que se tem é de criar um Twitter ou uma página do governo nas redes. Isso é muito fácil porque permite que o governo poste uma informação na mesma linha tradicional, unidirecional. Mas quando você começa a ter um canal de comunicação que é bidirecional e que vem também do cidadão, isto imprime ao governo uma outra ótica e uma outra lógica de velocidade para atender essa comunicação. E isso é um outro grande desafio que os governos enfrentam agora, que é, quem sabe, buscar essa velocidade através da implantação de uma rede ou de uma comunicação em rede dentro do próprio governo. Né? Deixando aquela atual comunicação que existe da estrutura hierárquica, né? Muitas vezes chamada a comunicação ao, né, que vem passando de um para o outro. Então é um desafio que nós estamos bastante atentos no governo Tarso e trabalhando para, quem sabe, atingirmos os melhores resultados. Retomando aqui, Cristiane, por enquanto é essa amostra grátis, né, de personalidade que tem para recrutar. É essa amostra grátis. Agora, me chamou a atenção que o Gerson colocou, que realmente, né, a gente, como está no meio, a gente acredita que praticamente todo mundo tem acesso às redes. E não é, né?
acesso digital, a inclusão digital. Já foi dito, são 120 milhões de então, pessoas ainda fora. Eles não foram excluídos, né? Mas eles não entraram. Não entraram ainda. Então, eu acredito, assim, lá na associação nós fizemos uma ação que é o ABRH na praça, aqui na frente da prefeitura, e colocamos à disposição para que as pessoas que passavam por ali, os trabalhadores, os jovens, pudessem se cadastrar para participarem em seleções, né, do banco de dados das empresas, de 700 empresas associadas à BRH, né? Então, essas ações, eu acho que também elas têm que se multiplicar, né, para fomentar e instigar cada vez mais governo, entidades privadas, né, todo todos os setores nesse encontro das pessoas, né, porque as empresas estão precisando muito de profissionais de base, então elas precisam. E aí não tem o acesso, né? Não se encontram. A gente teve situações ali nesse evento, nessa ação pontual, que as pessoas realmente jovens, que a gente imagina que todo jovem saiba digitar, não sabiam digitar. Nós tivemos que ajudá-los. Entende? Então, realmente tem bastante pessoas que não foram incluídas ainda. Né? Só para contribuir com essa tua colocação, Cristiane, para ter uma ideia, tem uma pesquisa que dá uma estratificação por camada de salário mínimo, né? Quais as camadas que mais utilizam serviços de EGOV, serviços de governo eletrônico. Então, na camada de salário mínimo acima de 10 salários mínimos, 90%, né, de cada 100, 90 utilizam o serviço de EGOV. Na camada de salário até um salário mínimo, apenas 3% utilizam o serviço de EGOV. Então, vocês vejam que mesmo os governos colocando serviços na internet, esse serviço também não chega à camada da população mais... É importante perceber, não quero interromper, Bruno, estou falando demais aqui, mas o quanto é importante em qualquer programa, sobre qualquer tema, você voltar ao tema fundamental, que envolve ensino fundamental, não é? Que é a educação. Quando não começa no ensino fundamental, você vai encontrar estatística com esta característica. Aqueles que têm maior poder econômico, que estão no topo também da pirâmide no ensino, são aqueles que acessam mais. Os outros não porque não queiram, não precisam, é porque eles não têm condições de iniciação. Por isso se fala na qualidade de ensino, mas muito mais do que a qualidade, é preciso proporcionar no primeiro momento acesso. É verdade. Inclusive, talvez aí um grande risco justamente dessa inclusão diz respeito a se nós não agirmos, né? Nós, quando eu digo, não é o governo, simplesmente a sociedade como um todo, não agir, digamos, pensando globalmente a questão da internet, o acesso à internet, nós podemos, inclusive, intensificar desigualdades, né? Porque esse dado que o Gerson traz exatamente, aumenta o fosso, é representativo, quer dizer, 3% da população mais pobre não apenas acessa. Isso pode fazer supor que estes 80 milhões não terão condições. Exatamente. Por quê? Porque as tecnologias também não param, né? Elas estão evoluindo. E se o sujeito não está incluído, ele não está incluído no atual e no futuro. Mas esse exemplo da vulnerabilidade eu sempre cito para ilustrar assim, que qualquer pessoa, qualquer telespectador, enfim, pode verificar um pouco dessa vulnerabilidade, que não é nem na internet, mas é uma vulnerabilidade tecnológica, vamos dizer assim, de modo geral, que é o sujeito pegar uma pessoa idosa indo receber o INSS no banco. Não é nem um computador com internet, acesso à internet, é o terminal aquele do banco. A pessoa tem temor, né, de se relacionar ali minimamente com o terminal do banco. Inclusive, a imensa maioria dos bancos que trabalham com o INSS colocam estagiários ali para assessorar, inclusive para evitar que outros terceiros aproveitadores se aproveitem disso. Exatamente. Então, é um retrato bem claro, me parece, dessa vulnerabilidade que nós temos que enfrentar. Tanto em relação ao idoso, mas o dado que o Gerson traz muito fortemente em relação aos mais pobres de educação de nível, né, de escolaridade menor, né, sob pena de justamente nós criarmos a elite da elite, né, e aprofundarmos uma desigualdade social no Brasil. E nós tratamos de
de evolução e ficamos esquecendo isso muitas vezes. Né? Exatamente. Por isso, um bom momento desse programa nós podemos dedicar a isso numa época que se estabelece uma discussão que parece superficial, mas que tem muito fundamento, quanto aos recursos para a educação. Especialistas alegam que o nível superior precisa de mais recursos. Outros já afirmam que o ensino fundamental deve receber esses recursos em maior volume. O certo seria, quem sabe, estabelecer mais recursos para todos, para que o Brasil pudesse competir em nível superior, em nível de excelência com os demais países, né, nas exigências que existem principalmente na tecnologia, né, no aproveitamento de energia, coisas dessa natureza. Mas o ensino fundamental precisa ser tratado com mais carinho do que acontece até agora, porque é o início da preparação de tudo, né? A base, né? E principalmente o início da educação para esse mundo digital também, né? O governo federal, há 2 anos, lançou um projeto que é o projeto ProUca, projeto de um computador por aluno e professor. São laptops pequenos que são distribuídos nas escolas municipais e estaduais, principalmente fazendo essa educação das crianças no ensino fundamental, né, sobre a tecnologia da informação. Nós, do Governo do Estado, estamos também implementando esse projeto. Semana que vem estaremos fazendo aí um lançamento em Bagé, do Projeto Província de São Pedro, que é o nosso um computador por aluno e professor. Porque também é necessário, Batista, educar o professor. Muitas vezes o professor tem medo da tecnologia aliada na sua aula, né? É uma reação natural, não é? É uma reação natural. É a novidade, o fantasma da novidade. Medo do desconhecido, né? Exatamente. Então, mas eu concordo que o grande indutor, né, para, digamos, minimizarmos essas desigualdades é sim a nossa rede de escolas municipais e estaduais. Vários municípios no Rio Grande do Sul já estão tomando iniciativa de implementar o programa ProUca. Né? E nós, enquanto Governo do Estado, também estamos indo ao encontro desses municípios para ampliarmos nosso programa. O Uruguai já implementou um programa. O Uruguai é um exemplo, é o paradigma da América Latina. Exatamente. Né? Claro que um país menor, mas que implementou lá o projeto Ceibal, que distribui laptops para as crianças e principalmente distribui a conectividade, distribui a banda larga para que essas pessoas tenham acesso. E o que acontece de mais interessante é que as crianças, ao trabalharem o laptop, também levam para casa. Levando para casa, também incluem digitalmente a família, o irmão, disseminam. Então, é bem empolgante o projeto. E o Uruguai é um exemplo muito bom porque isso é feito no meio rural, né? As distâncias de muitas famílias são enormes, né? Na zona do campo, no pampa uruguaio. Daí este programa ter este valor exatamente por isso, né? Ele foi capaz de deixar o meio urbano e atingir integralmente o meio rural. Aí trazendo mais uma informação, então, Batista, a penetração na internet no Brasil, no meio urbano, ela está em torno de 36%. No meio rural, ela está em apenas 6%. Então, uma situação brasileira no estabelecimento desse paralelo com o Uruguai ali do lado, pequeno, sofrendo uma crise econômica, com a capital empobrecida. Exato. E o que acontecia ali na fronteira, Batista, era exatamente isso. As crianças brasileiras olhavam para o outro lado da rua e viam os meninos uruguaios com os laptops, passando e diziam, poxa, nós aqui não temos. Então, a partir do nosso governo, nós orientamos que vamos implementar o ProUca em toda a fronteira do Uruguai. E pretendemos concluir isso, quem sabe, até o final desse ano. O trabalho da nossa SEDUC, com o Procergs, com a SECOM e outros órgãos do governo. Este é um projeto com área piloto. Ou é o projeto integral? Ele já não é mais piloto. Os pilotos já foram feitos há 2 anos. Agora ele já é um projeto determinado pelo governo. De cobertura integral. É um dos projetos prioritários do nosso governo. Ele não se dá como cobertura. A cobertura integral no Rio Grande do Sul é o nosso desejo, é o nosso nirvana. Mas nós sabemos as dimensões do que é um projeto desse, né, em termos de recursos. Mas vamos buscar essa meta. Prioritariamente na região da fronteira e nas regiões de territórios da paz. Regiões de vulnerabilidade social, onde está sendo feito também um trabalho que envolve PRONASSE, segurança, né, PROESC, que é o nosso projeto.
Falando um pouquinho em educação, mas também educação profissional, né? Nós, como selecionadores, assim, como recursos humanos das empresas, a gente sente bastante dificuldade de captar e de atrair os jovens, né? Talvez até por algum ruído ou dificuldade de comunicação, de acessar, já que esse número é tão grande nas camadas sociais, né, que não têm acesso, porque as divulgações também das empresas estão sendo muito pela internet, pelas redes, né, pelas redes sociais, então de fazer esse recrutamento e de divulgar as próprias oportunidades de trabalho, né. E aí eu acredito, assim, a gente estava conversando um pouquinho fora do programa, né, que existem programas específicos do governo colocando recursos financeiros para cursos gratuitos profissionalizantes, né, e que às vezes não formam as turmas. Havendo a necessidade do mercado de suprir com essas vagas com pessoas melhor qualificadas. Não preenche as vagas? Não preenche. Ou existe um processo de evasão também? Também existe. Quase verão não fecha a turma, né? E aí não sei se por uma desinformação ou por uma atitude um pouco mais passiva da população também, né? Ou querem também curtir a praia, porque as pessoas estão tendo mais acesso ao lazer também. E quando forma, há um processo de evasão. Eu tenho conhecimento, assim, de entidades que promovem esses cursos gratuitos com o apoio do governo, né? E que, inclusive, é gratuito, tem passagem subsidiada e lanche subsidiado. E não forma, ou às vezes forma, e de 30 passa para 15. E o mercado precisando dessas do aproveitamento pessoas. desses 30. Nós estamos chegando ao final da democracia de hoje. Nós temos ainda 2 minutos para cada um dos convidados para a mensagem de encerramento. Começamos com o Bruno Mirage. Prazer mais uma vez estar aqui, discutir um tema realmente palpitante, né, contribuindo e aprendendo com os colegas. Eu acho que o caminho é justamente esse, o da inclusão, não há dúvida, mas sempre tendo em vista estes riscos, né? E quando a gente fala, eventualmente, na inclusão, e os colegas aqui trouxeram muito bem, a inclusão não significa só dar, digamos, os aparelhos, né? E isso está sendo bem frisado, não é só dar um equipamento de computador, um computador, enfim, ou uma máquina para o sujeito. Também é preciso mudar uma cultura, né? E aqui falou dos professores, e essa cultura é justamente também de elaboração de conteúdos, né? Eu não digo que seja o caso da evasão que fez menção aqui, mas se eu tiver o computador, como eu sempre lembro, né, quando se começou a informatizar as repartições públicas, muita gente usava o computador para jogar paciência. Né? Também não é essa a ideia, né? Quer dizer, a ideia é você trabalhar também com novos conteúdos e com essa interatividade das redes sociais e das informações e do fluxo de informações, sabendo que é o grande desafio que a gente tem de inclusão, mas ao mesmo tempo, se errarmos na mão, acentuar uma eventual exclusão social ainda mais no nosso país. Mas agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com os colegas e até uma próxima vez. Muito obrigado, Dr. Bruno Mirage, advogado, pela participação no nosso Democracia aqui pela TV Assembleia. Cristiane Steigleder. Eu gostaria de deixar uma mensagem, assim, até como formas de dicas práticas, né? Colocando, assim, as pessoas que têm acesso às redes sociais e que estão trabalhando direto com a internet, né, que realmente as empresas estão olhando os perfis nas redes sociais, né, então, assim como o documento oficial, que é o currículo que as pessoas encaminham e que as pessoas, é o primeiro contato que as empresas têm com os candidatos, né, com os profissionais, ele tem que ser coerente com a tua imagem e com a verdade da tua trajetória profissional. Então, já que as redes sociais estão sendo vistas com esse foco de busca, de captação de profissionais e de conhecer um pouquinho mais a personalidade, os profissionais também vão ter que tomar certos cuidados, não ser tão abertos assim, tão expostos, né, a ponto de não pensarem que algumas coisas, algumas brincadeiras podem os prejudicar
numa conquista de uma boa oportunidade profissional, de um crescimento profissional. Então, é importante ficar como dicas, assim, de também a pessoa se expor, colocando as suas habilidades, o meio cultural e social que ela convive, as habilidades e competências que ela tem, as conquistas que ela teve no trabalho, né, na internet e nas redes sociais. E nessa análise dá uma oportunidade também de desconto para quem é muito tímido ou muito extrovertido, né? Isso a gente faz contemporiza, né, com os outros instrumentos de avaliação. Estabelecer um balanceamento nisso. Né? Não, nós somos bonzinhos. Muito obrigado, Cristiane. Obrigada Steigleder, também. diretora de grupos de estudos da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional do Rio Grande do Sul, pela participação no nosso Democracia. Gerson Barrey. Bom, agradecer mais uma vez pela oportunidade, reforçar que é importante não considerarmos apenas redes sociais, né, que ainda nós estamos numa sociedade em transição, onde nós temos milhares de pessoas e de talentos, muitas vezes, que ainda não estão numa rede, né, que não têm acesso à internet. Então é muito importante ainda que as empresas de recrutamento façam iniciativas, como a Cristiane falou, de buscar formar seus bancos de talentos, não apenas pelo chamamento nas redes sociais. Quero dizer que a questão da inclusão digital, ela passa muito pela questão do acesso à internet, pela questão da banda larga. Nós, o governo do estado, estamos atuando muito fortemente nessa questão, junto aos provedores locais, junto às empresas de telecom, para melhorarmos a qualidade ainda mais da banda larga no Rio Grande do Sul. E, quem sabe, universalizarmos essa banda larga no Rio Grande do Sul. Ter banda larga é um diferencial para um cidadão e é um diferencial para uma sociedade. Trata-se hoje em dia de uma questão de um diferencial competitivo. E esse desafio, o desafio da inclusão digital, é o desafio de uma sociedade. Temos que ter vários atores trabalhando em conjunto para minimizarmos essa exclusão digital. Então é importante a participação do governo do estado, da Assembleia, né, todos os poderes e da sociedade civil organizada também. Então, obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Gerson Barrey, diretor de Inclusão Digital da SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pela participação no nosso Democracia. Falou que nós vivemos uma época de transição e permanentemente estamos em transição. Transição dos costumes, consequentemente comportamentais, mas, acima de tudo, precisamos fazer a transição para um mundo melhor. E a forma de fazê-lo é incluir. Incluir através da escola, do mercado de trabalho, no aproveitamento de todas as ferramentas que são disponibilizadas para a população. Mas esta forma de incluir exige a participação de todos, não apenas o discurso de trabalhar em rede, mas fazer com que esta rede seja permanente na busca daquilo que todos chamam de justiça social.